Então, tá bom, querida. Então, vamos procurar nos colocar numa posição confortável no local onde nós estamos, os pés firmes no chão, o queixo paralelo ao chão também, sem projetar muito o queixo, trazer a consciência para a respiração, que a nossa respiração seja profunda e suave, e que nós possamos nos colocar como um ponto de luz, e na medida da absorção do conhecimento, que nós possamos irradiar em todas as direções. Primeiramente, vamos exercer aqui a virtude da gratidão, pelo nosso estado de consciência, pela oportunidade de estarmos reunidos, pela oportunidade de estarmos tendo possibilidade de estudar teosofia e também pelo fato de estarmos reunidos com pessoas tão especiais, essa grande família teosófica. Pensemos na nossa condição de peregrinos no Vale da Terra. Lembremos nossa meta luminosa de amor com paixão. Unamo-nos no esforço conjunto para que possamos receber a ajuda dos que sabem e podem. Sua força nos assista, seu amor nos envolva, e a sua sabedoria nos guie através dos minutos, dos anos, dos séculos, irradiando por todo sempre paz, amor e sabedoria para todos os seres. Em nome dos mestres, iniciamos os nossos estudos na noite de hoje. Gratidão. Então, vamos lá, né, meus queridos? Mais uma vez, quero deixar aqui o meu agradecimento pelo convite da TT e também pela presença de todos vocês. Que a gente possa alcançar o objetivo da compreensão e do entendimento desses seres da natureza, que às vezes eles são tidos como mitologia apenas, como alguma coisa assim fantástica, e na verdade eles são reais, né? Quem tem noção da existência desses seres sabem da sua realidade. E que se não fossem eles, sequer o cosmos existiria. Porque o próprio Ishvara, o próprio Logos do sistema solar, ele desenvolve tudo de si próprio. E para isso ele precisa contar com a hierarquia, né, dessas hierarquias criativas que o ajudam através da sua mente na confecção, na manufaturação de todas as formas que existem. Então, hoje nós vamos abordar o final do encontro, né, que vamos falar sobre fadas, gnomos e duendes. Mas antes, né, da gente entrar diretamente nesse tema das fadas, gnomos e duendes, gostaria só da gente trazer uma breve lembrança daqueles que o sustentam, né? Porque quando a gente pensa num sistema solar, por exemplo, né, é interessante a gente levar a nossa consciência para a ideia de que o sistema solar ele está sendo sustentado por uma entidade, ou um Deus, ou sabe, uma energia mais elevada que ele. Então, um sustenta o outro. É uma mente dentro de outra mente. Então, é interessante que a gente não perca de vista essa ideia de que os elementais, fadas, gnomos, duendes, os espíritos da natureza, todos eles têm a sua fonte de vida a partir dos devas, né? Então, o que é um deva?
Geralmente, a gente fala as coisas sem saber sequer do que se trata. Então, Deva é um deus, né? É uma divindade resplandecente. Deva, ele também pode ser tido como um deus, que é um ser que cria, né? E vem da raiz divina de brilhar, resplandecer. Um Deva é um ser celestial, seja bom ou mal ou indiferente. Lembrando sempre que esses seres, eles são neutros. A tônica da qualidade boa ou má, quem dá somos nós, através dos nossos pensamentos e sentimentos. E eles ficam sendo criados. E a gente só é atraído para eles de acordo com a nossa frequência. Então, quando nós temos uma frequência de uma vibração baixa, é claro que a gente vai atrair esses que têm essa vibração baixa. E o contrário também é verdadeiro. Há 33 grupos ou 330 milhões deles. Deva, como adjetivo, significa divino, celeste, glorioso, resplandecente e etc. Então, por isso que as pessoas, quando veem, né, os clarividentes, quando eles veem uma fadinha, então eles sempre veem uma luz que pisca, né, porque eles são um corpinho de luz, eles não têm a forma que nós temos. Então, por isso eles são tidos como resplandecentes, eles são brilhantes, são seres que brilham. Os devas são seres que auxiliam na formação e manutenção do campo de evolução, bem como das formas que nele existem, assim como do corpo físico, emocional e mental de todos os seres. Então, é importante também que a gente tenha a noção de que se nós estamos evoluindo, né, através de toda essa possibilidade que a vida do Logos nos oferece, mas a gente não pode esquecer que tudo isso acontece num determinado local, num campo de evolução. Nós estamos dentro de uma cidade, que está dentro de um estado, que está dentro de um país, que está dentro de um continente, que está dentro de um planeta, e assim sucessivamente. Então, cada campo, né, cada local dessa natureza é um campo de evolução. E cada um está evoluindo de acordo com aquilo que conquistou, de acordo com o seu mérito, né? E quando a gente observa que há padrões de evolução, e quando a gente desperta a nossa consciência, é natural que a gente busque alguma coisa sempre mais elevada do que aquilo que a gente está vivendo. Então, dentro de um campo de evolução, nós aqui estamos dentro de um país, né, chamado Brasil, que tem as suas várias fontes que oportunizam a nossa evolução. Então, tem várias coisas que nós podemos aderir para a nossa vida e várias coisas que, dependendo do nosso estado de evolução, a gente rejeita ou não. Então, esses campos de evolução, é preciso que a gente tenha a noção da sua existência. Porque até lembro um dia que eu estava participando do encontro da doutrina secreta, sextas-feiras, onde o Luiz Paulino estava falando sobre o Logos, né? Então, naquele momento assim, me ocorreu, né? Olha a distância de um Logos para o outro. Diz que a distância de um Logos para o outro, de um sistema para outro, é duplamente maior do que o corpo que ele possui. Então, eu pensei com meus botões naquele momento. Falei, pensa se de repente eu estou me sentindo cansada, né? Ah, estou cansada de viver nesse universo. Eu vou passar para outro, vou dar um pulo para o outro. É meramente impossível, né? Então, às vezes, a gente tem essa ilusão. Ah, eu quero... Tem muita gente que fala, ah, eu não sei o que eu estou fazendo nesse planeta. Esse planeta é horrível. Ah, por que eu estou aqui? Ah, eu devia estar lá na pleia de não sei das quantas. Então, é tudo isso é ilusão da nossa cabeça. Se a gente conhecesse bem essas distâncias que existem, é claro que a gente não vai de corpo físico, mas a nossa energia,
esse campo energético que nós ainda temos, né, no estado que nós estamos, nesse estágio de evolução, não nos permitiria fazer esse tipo de viagem, né? E eles pertencem a diferentes graus de espiritualidade e classes. Então, isso é muito importante a gente ter em mente, né? Que essa hierarquia, ela é muito grande, ela é indefinível. Sequer dá para a gente imaginar como que essas hierarquias são compostas, né? A quantidade de seres que existem dentro dessas hierarquias. Basta que se a gente pensar que não existe espaço vazio, então a gente já começa a ter a gente não vai conseguir mensurar, mas a gente já começa a ter uma ideia do que possa ser essa enormidade de formas que existem, né? Os devas, com forma, eles são conhecidos como rupa, né? Que é uma ordem mais baixa de inteligência e que vivem e trabalham no mundo pessoal ou material. Os devas sem formas são aqueles conhecidos como arupa, cuja região é considerada região espiritual. Mas vocês vejam que mesmo os devas com forma, os rupa, mesmo esta forma, ela ainda é uma forma diáfana, não é uma forma como a nossa. Mesmo quando a gente tem a oportunidade de ver uma fada ou um duende, a gente pensa que ele tem aquela forma física, não, a gente não tem como tocar, porque a forma dele, a matéria que o compõe é uma matéria muito gasosa, muito diáfana, né? Então, mesmo que ele seja com forma, é porque a gente vê. E tem aqueles que não têm a forma, né? Que é de uma hierarquia mais elevada. No topo de cada uma dessas divisões ou classes, há um grande ser, um Deva-Deus, chefe de uma poderosa hoste, inteligência, diretriz e guia de todo o departamento da natureza, regido e animado pela classe de elementais que estão sob seu domínio, como nós falamos no começo. Então, toda a classe de elementais, toda a classe de espíritos da natureza, estão sob a direção desses devas. Os devas, esse Deus, né, que a gente pode dizer também chamá-los dessa forma, eles são responsáveis, eles orientam, eles administram, né, por exemplo, na confecção de um corpo físico. Então, as células que vão construir, que vão constituir, que vão formar um fígado, é uma classe de elementais, sob a direção de uma classe dévica. Os elementais que vão construir, por exemplo, os rins, é uma outra especialização. Então, por isso, essa enormidade, não tem como a gente mensurar a quantidade de hierarquias e seres que estão trabalhando nesse evento. É enorme, não tem como a gente buscar uma contagem, mas é interessante a gente perceber que cada um está sob a orientação dévica e cada um tem a habilidade para trabalhar com determinada forma, com determinada energia. Os devas, ou os anjos, eles não concebem a existência de uma consciência individual, mas sim de uma força vital que preenche todo o sistema, animando cada átomo em todo o espaço. Trabalham pela unidade e são totalmente desprovidos de quaisquer sentimentos menores. Por que eles não concebem essa existência de uma consciência individual? Porque eles estão vibrando no mesmo diapasão que, digamos, o logos do sistema, ou logos do universo. Porque eles têm uma obediência, porque eles não têm eles não precisam passar por toda essa dinâmica que o ser humano vive para atingir um estado de evolução. Porque eles não precisam de fazer todo esse esforço que nós fazemos para compreender a divindade. Eles são uno com a consciência divina. Então, eles não precisam
desenvolver uma consciência individual, porque não tem atrapalhos, não tem uma muralha que eles tenham que ultrapassar para falar, não, agora eu acredito, agora eu compreendo Deus. Eles não precisam disso. Eles trabalham em uniformidade com a mente divina, porque eles não têm essa noção de que existe alguma coisa que não seja capaz de vibrar naquele diapasão, porque eles vibram igualmente a mente do Logos do sistema. O reino angélico ele é constituído de várias classes com suas discrepâncias de caráter e capacidades. Entre os anjos, as diferenças é com relação à escala evolutiva de associações com os elementos e com relação à representação de raios. Então, falar sobre raios também é um assunto bastante interessante. Eu não tenho domínio dessa literatura, mas é importante que a gente saiba que cada hierarquia, cada grupo, eles têm uma ligação direta com o raio. Então, tem o raio, o primeiro raio, segundo raio, terceiro raio, até o sétimo raio. Então, eles têm uma ligação, cada grupo tem uma ligação direta com essa ideia dos raios. Quem sabe no futuro a gente possa fazer um estudo a esse respeito. Em um determinado plano, o agregado de átomos produz os elementos químicos e a agregação dos elementos produz as formas. O poder divino passa incessantemente através do átomo, do elemento e da forma, tanto na jornada de materialização como na de dissolução. Então, como a gente falou, então essa vida divina, ela está sempre, né, iluminando, trazendo o movimento, trazendo a vida para os átomos. E é através desses seres, é através dessas hierarquias criativas que esse trabalho é desenvolvido na confecção de todas as formas que nós conhecemos, tanto a objetiva quanto a subjetiva. Então, nós temos aqui, vamos entrar primeiro falar sobre as fadas. Então, nós temos uma visão, né? As pessoas que são clarividentes, elas trazem uma imagem de como são as fadas, né? Então, geralmente, as fadas, não tem fado, tem só fada, né? E as fadinhas, elas têm essa configuração feminina, né? Elas têm muito a ver com o aspecto feminino da vida, com o aspecto da criação da vida, né? Dizem até que a nossa padroeira, né? A padroeira do nosso sistema planetário, a Maria, mãe de Jesus, que ela estava percorrendo uma via de evolução humana. Mas chegou um dado momento em que ela escolheu viver, né, passar para a vida, viver uma vida dévica, ser um deva. Então, diz que ela é o deva do nosso planeta. E vejam que os países, né, cada um tem o seu deva. O nosso aqui no Brasil, fala-se que a Nossa Senhora Aparecida, que foi encontrada uma imagem dentro do rio, que essa imagem foi aí reconstituída. Então, ela é a representante dessa hierarquia. E, no caso, quando a gente vai falar sobre esse lado, né, feminino da vida, a gente sempre tem que ter a noção da criação, da matéria, a matéria imaculada, a matéria virgem, que tem algumas distorções aí, quando fala que Maria foi concebida do Espírito Santo. Não é bem assim, não tem como um corpo feminino ser fecundado
Dá sim, pelo Espírito Santo, isso não existe. Nós não podemos chegar ao ponto dessa ingenuidade, né? Mas quando fala sobre a matéria virgem, está falando do aspecto do terceiro logos, que é a matéria virgem, que acaba sendo fecundada pelo segundo logos, que é amor, sabedoria, e que tem a ver com a existência dévica. Que essa matéria, ela começa, pelo movimento do grande alento, ela começa a ser fecundada e vem à baila a todo tipo de forma que a gente conhece, né? Então, é interessante a gente perceber essa ideia dos seres, né? Daqueles seres que são responsáveis, né? Os seres dévicos que são responsáveis pelos planos, né? Pelo planeta Terra. Qual será o Deva do Sistema Solar? Qual será aqui em Curitiba nós temos o nosso Deva aqui de Curitiba, chama-se Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, né? Então, veja, cada cidade, cada estado, cada país tem o seu Deva, e que faz parte dessa grande hierarquia. Então, é um trabalho muito bonito desses seres, e eles estão sempre prontos para nos ajudar. Eles ficam à expectativa, diz que eles ficam tão assim, prontos para nos ajudar, que no primeiro pensamento que a gente dirige a eles pedindo ajuda, eles já estão ali, e vem toda a hierarquia para prestar essa ajuda, né? Então, as fadas, elas são essencialmente femininas. As fadas, elas são reais. Não se trata apenas de seres mágicos, encantados e mitológicos que povoam a imaginação das pessoas. Elas fazem parte da natureza em todos os tempos. Então, lá na antiguidade já se falava em fadas. Na antiguidade, elas ganharam popularidade através da literatura, pelo que conhecemos como contos de fadas. Então, é importante a gente ter essa noção de que as fadas, os gnomos, todos esses seres, eles existem de fato. Eles não são seres que nós criamos. Não, porque, vejam, desculpa, quando a gente pensa em alguma coisa que a gente traga como uma fada, um gnomo, um duende, um silfo, não é da nossa imaginação. De alguma forma, a gente já viu. E a gente traz isso. Então, é importante a gente considerar isso, que não é só imaginação. Porque a imaginação, ela vem a partir daquilo que você conhece. Porque fica na memória. Nada acontece por acaso. Opa, de repente eu vou pensar num silfo. Eu penso num silfo. Isso não acontece do nada. É porque, de fato, existe. A gente já viu, todos nós já vimos, mas é claro que a gente não tem essa lembrança. A palavra fada é uma derivação do latim fata, que é o plural de fatum, e significa destino. Essa denominação se dá pelo fato de que, nas histórias, essas criaturas míticas eram vistas como influenciadoras do destino, né? Então, elas têm essa forma de serem vistas, né? É como se elas influenciassem. Veja, quando a criança, né? Quando a criança quer alguma coisa, a criança geralmente ela pensa assim: vou pedir ajuda para uma fada, né? Eu quero a minha festa de aniversário. Eu quero que seja, né? Que tenha as fadas, que tenha isso. Quer dizer, está no nosso inconsciente coletivo a existência desses seres, porque eles de fato existem. Eles não são por acaso, não é uma coisa que a gente imaginou e pronto. E eles têm influência nas nossas vidas, muita influência. Tudo que a gente faz, tudo que a gente conquista, tem uma influência desses seres. Só que nós não damos muita importância. Então, no momento em que nós começarmos a ter uma noção do papel desses seres nas nossas vidas,
eu penso que a gente vai começar a ter uma mudança na nossa humanidade. Porque se nós desejamos o bem para alguém, e se nós desejamos o mal, eles vão estar ali presentes. Quando nós tivermos a consciência da existência desses seres e da função deles, a gente vai começar a melhorar os nossos sentimentos e pensamentos. Por influência da grande ignorância a que somos dotados, nos tempos antigos, o cristianismo, por desconhecer os reinos elementais, influenciou de forma negativa a existência das fadas, e elas foram caracterizadas como seres malignos e demoníacos, mas, ao contrário, são seres doces e só querem auxiliar as pessoas quando elas precisam. Então, vocês vejam, a ignorância é o mal de tudo que existe. Se a gente não conhece, a gente só faz, né, coisas erradas, por assim dizer. Então, agora, eu não sei se a igreja conhecia ou não e buscou influenciar de certa forma negativa esses seres, é uma opinião minha, há controvérsias. Que se nós, não sei se vocês já leram o livro o Martelo das Feiticeiras. Se vocês não leram, procurem ler. Ali, dois padres, um acho que era Springer e o outro acho que era Amaral. Tem o prefácio, também não vou lembrar quem fez o prefácio, que fala o seguinte, que não sabe se esses padres eles eram cruéis ou se eram ignorantes. Mas ele chega à conclusão que eles eram as duas coisas. Tanto ignorantes como cruéis. Por quê? Fazer o que eles fizeram na Inquisição, dizendo que iam queimar bruxas. Gente, como queimar bruxas? Quem disse que mulher é bruxa? Mulher é mulher. Então, com essa, né, tônica de queimar as bruxas, porque as mulheres menstruavam, porque as mulheres tinham filhos, porque as mulheres sabiam mexer com as ervas, sabia qual tipo de erva era bom para uma dor aqui, uma dor ali. Então, eles, movidos pela ignorância e movidos pela crueldade, porque você não precisa ter as duas coisas juntos, né? Então, foi aquele drama Idade das Trevas, né? Por conta dessa prática. Então, quando a gente lê um pouco da história e observa que isso, de fato, aconteceu, então está provado por A mais B a existência desses seres, mas que foi distorcida a sua função. E tudo isso por conta dessa tal ignorância. E também eu coloco aí uma dose também de poder, né? Porque se eu não posso, de alguma forma, né, eu vou fazer de outra forma. Então, vamos, né, extirpar as bruxas, que não eram bruxas, eram mulheres, que isso fique bem. Eu sou uma pessoa meio que feminista, não sou totalmente, mas sou um pouco. E eu acho que esse patriarcado ele tem que ser observado. Nós precisamos observar isso. É claro, não combater, sair com em praça pública aí querendo combater. Mas não é isso, mas trazer à luz, né, o conhecimento. Isso é muito importante. Os elementais subordinados aos devas ou anjos, que são seres luminosos, inteligentes, que têm a função de orientar toda a natureza e supervisionar essa vida, essa natureza, eles são os responsáveis por dirigir os elementais espíritos da natureza ou fadas. Então, esses elementais, eles estão às expensas dos devas e dos anjos. As fadas são os elementais do ar. Elas simbolizam a racionalidade, tem muito a ver com o pensamento, o conhecimento, inspiração e leveza, já que são espíritos da natureza que trabalham com o elemento ar.
As fadas dos bosques e jardins são as mais típicas de todas. Elas estão em constante contato com a humanidade e têm várias cores e tamanhos. Então, dizem que são do tamanho de uma polegada, outros dizem que elas têm o tamanho de uma pessoa, né? Uma pessoa que tem 1,60 m, 1,80 m, enfim. Cada um, né, tem a visão que lhe merece. Eu ainda, infelizmente, ainda não tive condição de ver nenhuma fada, nenhum gnomo. O meu marido já viu um gnomo. Ele um dia ele foi com um amigo dele eles fazerem assim, a poda de um jardim, e daí ele disse que, né, foi indicada para ele tirar uma planta, né? Ele disse que era uma planta meio estranha. Ele disse cavoca, 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 e conseguiu tirar a planta dali. Aí ele disse que eles pararam e foram descansar um pouco. Aí ele disse que voltaram com a enxada, e ele estava com a enxada na mão. Quando ele olha do lado, ele diz que vê um elemental ali, o gnomo. Daí ele vai, estica a mão para tocar nele. Aí diz que não vai se abaixando assim, e não deixa o Murilo tocar nele, sabe? Ou seja, ele estava indignado, porque foi lá cortar a planta na qual ele era o espírito daquela planta, ele estava ali cuidando, ele era o elemental daquela planta. E eles não podem fazer praticamente nada, porque a não ser assustar quando tem a oportunidade, né? Mas então é muito interessante, mais para frente a gente vai falar sobre isso, é muito interessante quando a gente olha, né, que a gente tem a oportunidade de ver esses seres, a gente ter respeito por eles, porque eles fazem parte da nossa vida. Dia virá em que a gente vai estar andando e vai, né, conversar com eles, naturalmente. Ainda não temos essa capacidade. Não sei se vocês sabem que Madame Blavatsky, ela, certa vez, ela estava sentada estava no gabinete dela, e ela estava sentada à mesa, e o coronel Walcott do lado, então disse que ela passava a mão assim, como se ela tivesse uma barba, né? E o coronel Walcott ficou olhando assim, sabe? Aí, de repente, ela começou a bater na saia dela. Saia daí! Sai daí! Aí o coronel Walcott olhava e ela, sai daí, mas você está me incomodando. Aí o coronel Walcott, mas o que é, madame, que está acontecendo? Aí ela disse assim, esses elementais aqui ficam puxando a minha saia. Aí o coronel Walcott lembrou que ele tinha, uns dias atrás, dado para ela umas toalhinhas de lavabo, né? Lavar as mãos assim. Aí ele falou assim, puxa vida, a madame ela não tem essas prendas domésticas, né? Vou dar uma sugestão para ela. Aí falou para ela, madame, por que então a senhora não manda eles fazer os biquinhos naquelas toalhinhas que eu dei para a senhora? Aí ela falou, é verdade, vou fazer isso. Aí se levantou, foi lá, pegou a caixinha de costura, pegou as toalhinhas e pegou os elementais. Claro que ele viu ela pegar a caixinha de costura, pegar as toalhinhas, mas ele não viu ela pegar os elementais, mas ela pegou. E colocou dentro do armário, trancou o armário e deu ordem para eles fazerem os biquinhos nas toalhinhas. Aí o coronel ficou bem curioso para saber, será que isso é real, né? Aí depois de um tempo, aí ele perguntou para ela, madame, será que eles fizeram os biquinhos? Aí, é verdade, deixa ela ver. Aí ela foi lá, abriu, pegou as toalhinhas e olhou e falou assim, puxa vida, mas como são lambões, não fizeram direito. Aí, quando a gente conta isso para alguém, assim, para algumas pessoas, ou quando as pessoas têm acesso a essa informação, o que as pessoas falam? Alô, a pessoa está louca, da onde que isso vai acontecer? Só que Madame Blavatsky, ela tinha clarividência, ela via a vida por trás da forma. Então, aqueles que não viam a vida por trás da forma, acharam melhor fazer o quê? Dizer que ela era uma charlatã. Fica mais fácil eu contrapor a pessoa dizendo que ela é uma charlatã do que eu buscar o conhecimento e desenvolver a sabedoria para também, amanhã ou depois, ter acesso a essa informação subjetiva. Não é verdade? Então, antes de qualquer coisa, qualquer informação que chega, a gente tem que verificar, a gente tem que investigar, porque nós não podemos achar que é assim, do jeito, ou que não é assim,
porque eu não compreendo, porque eu não conheço. Então, a existência desses seres é real. As fadas, elas sabem lidar tanto com a energia do Sol como com a energia da Terra, e elas podem retardar, acelerar e acrescentar vitalidade extra nos pontos em que desejam. Falando isso de acordo com as plantas, né? Elas se colocam em harmonia com a planta, fazendo com que seu próprio centro cardíaco bata com o mesmo ritmo da planta. Gente, olha que coisa mais poética, mais profunda. Um ser dessa natureza, que a gente acha que, né, tem uma forma assim só, mas, no entanto, ela tem dentro de si um coraçãozinho que bate. E esse coração da fada vai para estar no mesmo movimento que o da planta. E a planta vai crescer de acordo com essa doçura, de acordo com esse injetar de energia. Percebe como isso é uma informação muito importante para todos nós? A partir do momento que a gente tem essas informações, a gente começa a observar o plano, né? Aquilo que nos cerca de forma diferente. A gente começa a desenvolver muito respeito. Elas observam paradas e avaliam o que desejam fazer antes de começar sua tarefa junto às plantas. Então, elas ficam observando o jardim ali. E as fadas se preocupam com a vida que está dentro e fora das plantas, porque elas têm a possibilidade de ter essa visão, tanto interna das plantas como externa. Elas acompanham o fluxo da vida acontecendo dentro e interferem quando necessário para mudar o fluxo em nome do benefício da espécie. Gente, observem a multiplicidade de espécies que nós temos dentro do reino vegetal. Observem as várias formas, né, que uma folha tem. Quando vocês pegarem uma folha, por menor que seja, olhem para aquela folha, percebam as nervuras que tem naquela folha. E as fadas, elas estão envolvidas com esse processo de crescimento. Elas estão envolvidas desde o momento em que a semente é plantada. Quando a semente é colocada no solo para germinar, elas já estão ali trabalhando. Tem aquelas fadas que são intraterrenas, que estão no subsolo da terra, trabalhando para que aquela semente possa ser bem germinada. Então, veja a importância desses seres para nós, né? Para que as plantas possam se desenvolver, elas, as fadas, saltam e pulam sobre todas as plantas e lhe dá batidinhas, toques de luz que fluem de suas mãos para as correntes vitais das plantas. O amor que elas depositam nesse trabalho não tem limites. Então, vejam que elas são seres que elas não ficam estáticas num determinado plano. Elas estão o tempo todo trabalhando. Elas não param de trabalhar. Eu achei interessante, quando eu estava investigando, dizer que esse toque de luz, né, que elas saltam e pulam sobre as plantas, dando batidinhas para as plantas poder, né, se desenvolver melhor. Olha que interessante que é isso, né? Quando alguém se aproxima para elogiar a beleza das flores no jardim, as fadas ficam extremamente animadas e felizes. Imediatamente, elas convocam todo o grupo para formar a orquestra e entoar melodias de agradecimento, porque nós estamos ali admirando, né, aquele jardim, então elas ficam se exibindo. Como as pessoas não desenvolveram a clareaudiência e não ouvem a melodia por um processo misteriosamente incrível, a melodia se transmuta em perfume. Por isso que as rosas exalam perfumes, porque nós não ouvimos essa melodia.
porque a natureza está em constante labuta, em cooperação, em colaboração com toda a ideia, com toda a mente do Logos. Então, enquanto a gente não desenvolve esse ouvir, né, esse balanço das flores, então elas transformam essa melodia em perfume. Por isso que elas exalam perfume. E vejo que tem cada perfume maravilhoso, que é impressionante. Dependendo do local onde você passa, você aspira aquele cheiro maravilhoso que vem das plantas, né? Assim, elas alteram e ajustam a vida das plantas. Seu dever é fazer com que as plantas vivam na mais perfeita e boas condições possíveis, na busca da beleza e harmonia própria da lei que as regem. Essa tarefa, entre as fadas e as plantas, dura uma média de 10 a 20 minutos. Então, todos os dias, né, elas estão percorrendo os vários locais, os vários jardins, florestas, enfim, elas estão percorrendo e elas vão dedicar esses 20 minutos a cada pé de rosa, a cada pé de jasmim, a cada pé, enfim, elas estão, o trabalho delas é nessa vertente, né? Fazer com que aquilo que já é belo fique mais belo ainda, porque é uma geometria sagrada na qual elas estão inseridas, juntamente com a mente do Logos, para trazer o ritmo, para trazer a harmonia e para trazer a beleza a tudo que existe, principalmente no caso delas, que tem a ver com as plantas, com os vegetais. Disse que existem 4 tipos diferentes de fadas relacionadas com a Terra. A variedade é tão grande que qualquer tentativa para catalogar está destinada ao fracasso. Então, tem coisas que não adianta você querer ir atrás, mas a gente tem a informação. Existem fadas da superfície e do subsolo, que se dividem em 2 classes. As que vivem na superfície têm corpo físico e os espíritos das árvores são mais belo exemplo. Ou seja, às vezes, quando você olha para uma árvore, que você desfoca, que você, naquele momento, você se liberta de todo e qualquer pensamento, você entra no vazio, você consegue ver o corpo da árvore. Você consegue ver aquele espírito que sustenta aquela árvore. Um dia, eu senti isso, mas foi muito fugaz. Mas era uma árvorezinha, quando eu morava num bairro próximo daqui onde eu moro, uma árvorezinha o tronco dela, acho, não, sabe, era bem magrelinha a árvorezinha. E eu estava atravessando a rua e fiquei olhando para a árvore. Quando eu cheguei perto dela, deu sei lá o que deu, e de repente eu não me vi mais. Eu achava que eu fosse aquela árvore. Mas uma árvorezinha muito esquelética, sabe? Estava bem frágilzinha ela. Mas por um momento, mas uma fração de segundo, eu não me vi. Eu pensei que eu fosse aquela árvorezinha, mas eu nunca mais senti aquilo. Aí deu vontade de sentir outras vezes, mas ele não consegue. Isso é interessante, né? A gente quer, né? O corpo dos desejos sempre está querendo aquilo, repetir aquele prazer, mas não consegue. As fadas sem corpo físico, da qual a fada comum dos jardins ou dos bosques é a própria árvore, é a sua melhor ilustração, que é isso que eu acabei de falar. Então, você olha para uma árvore, então você pode, desfoca. Quando você está viajando, assim, se você olhar para aquelas montanhas que estão lá longe, então, de vez em quando, você pode observar que parece que tem uma mulher deitada e aqueles cabelos longos, assim, escorridos. Às vezes está com o joelho meio que levantado, meio encolhido. Enfim, aí você tem que buscar também a tua imaginação, né? Tem que buscar essa habilidade que todos nós temos. Então, às vezes, a gente consegue desfocar, mas não com o intuito de, eu quero ver, eu quero ver. Não, não é assim. Mas olha para aquilo, entra, sinta-se una com aquela forma. E, de repente, ela surge na tua frente. É uma questão, uma fração de segundo, mas você consegue ter
uma noção. Associados com os rochedos, há fadas sem corpo físico, que são chamados gnomos. Licença, tomar um pouco d'água. Então, os gnomos, eles também são uma classe de fadas, né? E eu não tinha essa informação, mas acabei, nos vários livros que eu li aqui, eu acabei encontrando essa informação de que os gnomos são um outro tipo de fada. Opa, estava mexendo aqui no outro botão. As fadas dos jardins, onde existem flores como tulipa e amor perfeito ou similares, elas apresentam comportamentos femininos, são do tamanho de uma polegada. Uma polegada diz que é uma coisa, né, 1 centímetro, sei lá. Então, imagina o tamanho. Imagina um jardim com várias dessas seres. Então, são milhões e milhões e milhões de seres reunidos. Será que os vagalumes não seriam alguma coisa nesse sentido? Umas fadinhas assim? Uns gnominhos, né? Porque o vagalume, aqui na cidade grande, a gente não consegue ver. Mas quando era criança, a gente corria atrás do vagalume. Eles povoavam a região, né? Não sei se vocês chegaram a conhecer. Plantas com tamanhos maiores são cuidadas por fadas com altura de 18 polegadas, já são um pouquinho maiores, ou do tamanho das pessoas, como a gente considerou ainda há pouco. Essas fadas são extremamente curiosas e inteligentes e exercem uma espécie de supervisão sobre as fadas menores. O momento de maior atividade é sempre ao alvorecer. Então, quando o dia está amanhecendo, elas já estão em atividade, elas já se encontram, né, sob a direção da tua hierarquia e já vão para o trabalho. Vão lá ver o orvalho que caiu nas plantas, já vão, enfim, já vão pegar o prana, porque elas colhem o prana que está caindo e elas se encarregam de distribuir o prana naquele jardim, naquela planta. De acordo com aquelas que estão mais frágeis, elas derramam aquele prana ali, e assim elas vão distribuindo todo esse alimento que elas são capazes de distribuir para o reino vegetal. Esses elementais são seres fantásticos, intervêm de forma mágica no futuro das pessoas, contribuindo para que os desejos humanos se transformem em realidade. Às vezes, esses elementais, eles podem estar, né, soprando no ouvido de um astrólogo, ou eles podem estar numa carta do tarô, ou eles podem estar, né, num momento de mesmerismo, ou seja, eles estão sempre nesse processo. Quando alguém vai em busca de uma leitura de mapa, de uma leitura de tarô, enfim, qualquer coisa nesse sentido, é porque a pessoa está indo em busca de ajuda. Ali, essas fadinhas vão estar presentes, porque elas estão sempre muito preocupadas com a questão do futuro das pessoas. Se elas percebem que uma pessoa está fadada a ir, né, trilhar um caminho meio torto, elas se encarregam de fazer com que a pessoa perceba que aquele caminho não tá errado. Então, por isso que falo, tem do lado um anjo bom, do outro lado um anjo ruim, né? Então, sempre que sentir-se nessa dúvida, pense na fada. A fadinha está ali para ajudar. As fadas adoram deixar sinais na natureza, como pedrinhas em círculos perfeitos, e são responsáveis para manter o equilíbrio na natureza, como movimentação das nuvens, as brisas de fim de tarde e até mesmo furacões e tempestades. Ou seja, elas não são nada frágeis, né? Elas estão à frente de furacões, elas estão à frente das tormentas, mas elas estão à frente também dessas nuvens, das brisas, né? Aquela brisa que, quando às vezes você está assim, de repente vem uma brisa e você fala, que vento bom, pode ter certeza que ele tem uma galera dessa natureza trazendo esse bom vento para a gente, né? Então, assim, quando a gente está numa trilha, de repente se encontra lá um caminhozinho feito, pode ter certeza
que elas estiveram ali contribuindo para você não se perder. Muitas vezes elas estão fazendo esse trabalho e a gente não dá a mínima atenção, achando que aquilo fomos nós que fizemos, né? Mas elas são sutis, né? Porque como elas são muito sensíveis, qualquer pensamento nosso na sua direção, seja um pensamento não muito favorável, vai contribuir para prejudicar os seus corpos, né? E aquela intenção. Lembrando que elas não andam sozinhas, elas sempre estão em bandos, né? Em grupos, assim, elas são hierarquias. Então, às vezes, um pensamento nosso, um sentimento menor, é capaz de, sabe, interferir negativamente nesse coletivo das fadas. Também são conhecidas como mensageiras. As fadas são a ponte entre nós e os deuses, sempre podendo nos enviar mensagens que precisamos ouvir. Então, veja, elas sempre estão prontas a nos ajudar. Quando a gente pede uma ajuda, vou fazer uma oração de São Francisco, fazer uma oração de São Miguel, sabe? Elas é que estão fazendo esse trabalho por nós. Elas que estão levando, estão intermediando toda essa solicitação, esse pedido que, de repente, a gente possa vir a fazer. Sempre que for representar os elementais em seu altar ou dedicar alguma oferenda, coloque do lado leste. Essa foi uma informação que eu peguei também do livro. Para chamá-las, acenda um incenso da sua preferência, que traga alegria e leveza, e deixe flores por perto. As fadas adoram flores e perfumes. É muito importante você saber qual a procedência do incenso que você vai acender na sua casa. Tem que ter muito cuidado, porque os incensos, eles são um corpo de elementais. Então, um incenso que você pega, ali tem uma quantidade enorme de elementais. Se eles foram desenvolvidos, se eles foram manufaturados com pessoas que estavam com raiva ou com preguiça, qualquer sentimento, aquele incenso ele não vai fazer bem para você, não. Por mais que o cheiro, de repente, seja bom, mas é bom sempre estar atenta. Qual a procedência do incenso que você compra? Qual a procedência da lavanda que você está usando na sua casa? É bom que você conheça a procedência para você saber o que você está levando para casa, que tipo de elementais você está levando para a tua casa, certo? As fadas fazem parte de uma grande linhagem evolucionária paralela à humanidade, e elas estão mais próximas das pessoas do que os anjos. Por quê? As fadas são associadas em muitas mentes com coisas alegres, ao passo que os anjos são associados com formas de adoração, afastados de nossa experiência ou relacionadas com eventos tristes, tais como morte e sofrimento. Então, a gente sempre invoca os anjos nesse momento. Então, há uma associação com a dor, de repente. Mas isso não por conta deles, por nossa causa. E a gente acaba criando essa egrégora, né, de elementais movidos pela dor, a dor que é nossa. Então, a gente, eu peço para o anjo isso, não sei o quê. Então, o anjo já conhece, então ele já tem uma associação com a dor que a gente sente e com as pessoas que têm uma determinada egrégora, então eles já se dirigem para aqueles locais. Isso não é ruim, mas é importante que a gente também, ao presenciar um sofrimento ou a morte, que a gente faça com compreensão, não com lamento. Porque se a gente for entrar nessa seara, a gente vai saber que tem toda a implicação das leis do karma, né? Tem as leis da reencarnação, o sofrimento também é uma questão do karma. Aí já é uma outra vertente. Mas para a gente compreender até que ponto a gente deve se manter em estado de alegria, ou melhor dizendo, de contentamento, é uma outra questão, né? Por mais que a dor esteja presente, o contentamento pela vida é necessário. As fadas, assim como os elementais, como um todo, são usados para vários fins. Depende de cada pessoa e do seu objetivo.
Geralmente, as fadas têm a função de encantar, trazendo leveza e beleza, principalmente para as crianças. As fadas são associadas com a magia para realizar sonhos de crianças. A Sininho, por exemplo, né, do Peter Pan, né, que ficou conhecida com esse, com esse projeto, né, de trazer a animação, né? Então, quando eu não faz muito tempo que eu assisti o filme, mas a Sininho ela tinha essa categoria, né, da fadinha que vem alegrar, que vem brincar, que vem trazer alegria. Geralmente as fadas têm essa conotação, mas elas são muito mais importantes do que o que se fala em contos de fadas. Nós que estudamos teosofia, nós sabemos qual o significado desses elementais. Então, nós não podemos ficar na coisa superficial. A nós cabe a compreensão dessas hierarquias criativas da natureza. Então, precisamos ter um olhar diferenciado, né? Não podemos ter um olhar, né, assim, do senso comum para essa realidade. Na cultura popular se diz que a fada da lua é muito poderosa. Ela consegue voar no escuro e trazer luz para a pessoa quando ela está vivendo momentos de tragédia, onde não consegue ver a luz. Ao invocar a fada da lua, ela ilumina o caminho dessa pessoa. Então, né, essa foi mais uma informação também que eu encontrei no livro. Dizem que as fadas são vulneráveis a ferro e prata, e elas ficam frágeis. Dizem que elas se distraem quando derramam perto delas açúcar ou sal, porque elas param para contar cada grão. O cheiro de bebidas que contêm álcool as intoxicam, por isso elas evitam entrar nas residências onde tem muita bebida alcoólica. Ou seja, então veja, elas são frágeis por um lado, por outro lado, elas são bastante fortes. Então, elas são vulneráveis tanto ao ferro quanto à prata, né? Então, elas não se aproximam muito porque elas ficam frágeis. E uma coisa que eu achei interessante, né, que elas, né, se derramar açúcar ou sal, elas se distraem porque elas vão contar os grãos. Pensa, uma fadinha contando os grãos de açúcar ou sal, né? Achei isso muito interessante. Aqui nós temos uma imagem, né, de uma fada. Então, a fada de um tronco de árvore. As pessoas são muito criativas, né? Eu acho. Então, eu fico vendo isso na internet, eu acho interessante. Aqui, outras fadinhas também, que é a forma como as pessoas mais veem as fadinhas, são assim. Essa daqui também é uma outra fadinha. Outra, né? E agora os gnomos, né? Os gnomos são seres muito pequenos, com diferentes atividades e diferentes épocas. Se apresentam de cor castanha e dourada, se parecem com o gnomo convencional, que é aquele que todo mundo, né, fala, que viu, que tem o chapéu pontudo, tem bota, né, que é pequenininho. Essa é a forma como convencionalmente nós o conhecemos. Tem rostos envelhecidos e olhos pequenos. Eles são vistos na zona rural, onde a terra é coberta com variados tipos de plantação, porque geralmente as pessoas pensam que só veem os gnomos nas gramas, né? Nas graminhas curtas, mas eles são vistos também nessas plantações na zona rural. Eles vivem em grupo, trabalham na distribuição da energia vital a partir das raízes, é da onde eles tiram uma fonte de energia para que eles ajudem também em toda a categoria dos vegetais. Eles têm categorias que se interessam na proteção dos insetos, como formigas, abelhas e minhocas. São também muito alegres e uns se exibem para o outro. Então, vocês vejam que eles são, né, todas essas categorias, cada um tem a sua função, né? Tem aqueles que gostam de lidar com as minhocas, outros com as formigas, mas todos esses seres, né, minhoca, formiga, abelha, todos esses seres, eles dependem da existência desses elementais para que eles também mantenham as suas vidas.
Disse que quando o jardineiro vai fazer as podas das plantas, ele deve se dirigir primeiramente pedindo licença e explicando o que vai fazer, como vai fazer e qual o objetivo da poda. Ou seja, então, olha que interessante, não é muitas pessoas às vezes não valorizam muito a função, né, ou o trabalho de um jardineiro, mas é um dos trabalhos mais importantes que tem, porque está lidando justamente com a fonte de energia criativa da natureza. Então, eles são muito, sabe, eles têm que desenvolver uma responsabilidade muito grande para com essa hierarquia. Eles permanecem ao lado do jardineiro ou jardineira durante todo o tempo, induzindo qual a melhor forma de fazer a poda. Se a pessoa estiver com sentimentos pesados, eles não conseguem ficar próximos e se retiram. Por isso, muitas vezes, depois de fazer a poda, muitos jardins ou plantas acabam morrendo. Veja que interessante que é isso. Então, tem muitos jardineiros que eles são preparados para aquilo. Agora, tem outros que não, que vão fazer aquilo porque não tem outro serviço para fazer. Mas é importante, né, que aquele que o contrata dá uma explicação. Olha, eu tenho meu jardim aqui, né, explicar para o jardineiro da onde vem a tua fonte de conhecimento e como você gostaria que esse jardineiro cuidasse ali daqueles seres que estão na sua casa, no teu jardim. Dependendo do gnomo, isto é, quando ele está convivendo há algum tempo com determinada planta e as pessoas retiram-na, inclusive com suas raízes, eles fazem essa planta brotar perto de onde ela foi carpida. Tem uns que são meio birrentinhos. Então, cortaram ali, mas eles vão lá e fazem a planta nascer de novo. Às vezes tem pessoas que falam, nossa, eu cortei isso aqui, não tem 15 dias, como é que nasceu? De onde que nasceu? Eu arranquei com raiz e tudo, mas é o elemental que estava ali. E ele faz ela vir à vida novamente, né? Prestem atenção nisso para vocês verem como é interessante. Algumas pessoas veem esses elementais e tentam tocar-lhes. Eles não permitem, se desdobram até o chão e olham com cara feia para o agressor. Porque, para eles, a pessoa, quando vai na direção deles, é como se as pessoas fossem agredir. Então, eles se afastam. Eles não gostam que toquem neles, porque eles têm uma reticência com relação ao homem, né? Homem e mulher, não homem, exclusivamente uma questão de gênero. Os gnomos não gostam de se misturar com outros seres. Como são muito antigos, eles demonstram uma aparência de velhice. Que veja, a gente está falando desses seres que tem a ver muito com as rochas, né? Eles são habilidosos e fazem muitas coisas, às vezes com o divertido ar de um homem de negócios. Eles levam a sério o papel deles. Eles não costumam sair de seu grupo e não se misturam com o resto das fadas. Alguns deles não gostam de se misturar. Alguns vivem nas profundezas da terra e não são muito inteligentes. Os verdadeiros gnomos vivem perto ou sob rochedos e apresentam um aspecto feroz e nenhuma afeição pelos seres humanos, e não conseguem compreendê-los, ou seja, não conseguem compreender a atitude dos humanos. É praticamente impossível comunicar-se com eles, pois estão mais absorvidos em suas atividades do que nos seres humanos. Então, eles têm uma labuta incessante, eles estão o tempo todo trabalhando. Sisudos, com a cabeça baixa ali, fazendo o trabalho deles, e eles não gostam de se misturar, como foi dito, como eu disse, a partir das investigações que eu fiz. Quando as rochas são dinamitadas, eles simplesmente desaparecem. Eles não gostam de ser perturbados pelos interesses estranhos a eles. Eles têm certa razão nesse comportamento, afinal, as pedras têm essa forma de vida, além de antigas, são estáticas. Então, essa carinha sisuda deles, esse ar envelhecido, é porque eles ficam estáticos, né? Eles não têm muito movimento. Então, pensa numa rocha, pensa numa pedra, elas não saem do lugar, elas estão sempre naquele mesmo lugar. Então, traz essa conotação, essa forma, talvez,
de ver a vida de sabe, sem muito atrativo, porque estão muito presos, não tem muita liberdade de ação. Os gnomos, eles são conhecidos também como pigmeus e cupitais. Cupitais. São designados também com o nome de kobolds. Eles escolhem viver em minas e cavernas, porque se colocam como guardiães dos tesouros ocultos nas entranhas da terra. Então, eles têm, né? Eles se oferecem para fazer esse trabalho, eles gostam de ficar escondidos. Talvez por isso que eles não têm muita esse convívio com o ser humano, eles não têm essa relação, essa convivência como as fadinhas, por exemplo. Os gnomos são diferentes do comum das fadas, não se deixam conquistar com facilidade. Por serem sisudos, são atraídos pela leveza e alegria. Isso os deixa confiantes. Qual o significado disso? Como eles são muito carrudinhos, né? Então, as pessoas que estão muito alegres, né? Uma alegria genuína, uma alegria inocente e sincera é capaz de atraí-los. Eles percebem aquela leveza e são atraídos para aquela situação, mas eles, no comum da relação deles com os humanos, é mesmo se manter afastados. Quando eles se acostumam com alguma pessoa, eles ficam agitados para comunicar algumas ideias, que são difíceis de serem interpretadas, porque se referem à vida obscura que eles têm. Então, eles querem falar uma coisa para alguém, mas com a linguagem que eles têm das cavernas, das pedras, e eles não conseguem emitir nenhuma ideia para a pessoa. Então, eles ficam meio que, sabe, angustiados para que a pessoa possa entendê-los. Muitas vezes eles não conseguem fazer isso. Eles consideram as pedras suas amigas e sentem que elas são seres dotados de vida. Eles cuidam das pedras porque eles sabem que ali tem uma vida. Eles têm razão, as pedras têm vida, são capazes de uma fraca resposta, por estranho que pareça. As grandes rochas, muito antigas, adquiriram lentamente, através dos séculos, certa personalidade por sua experiência. Elas são capazes de sentir simpatia ou antipatia por uma pessoa, caso tenha possibilidade de vê-la um certo número de vezes. Ou seja, às vezes, quando a gente olha para uma... Licença. Quando a gente olha para uma determinada montanha, a gente não fala, nossa, que montanha imponente, né? Que montanha interessante essa. Então, elas demonstram isso pelo tempo de vida que elas têm, né? E elas são capazes de perceber a maldade das pessoas, de algumas pessoas. Quando alguma pessoa com maldade chega até elas reconhecem isso nas pessoas, mas só que elas não têm como falar. Na verdade, um rochedo sente mais do que vê. Quando alguém se aproxima do rochedo e se senta nele, vai provocar simpatia ou antipatia. Isso não acontece necessariamente com todos, só com pessoas que tenham um sentimento de simpatia pela pedra ou que já tenham experimentado alguma comunicação com a natureza. Quantos de nós conversamos com as pedras, né? Tem pessoas que falam, se você prestar atenção, você vai ouvir o sermão da pedra, né? Por quê? Porque a pedra, ela na quietude dela, naquela configuração estática, ela está dando para nós uma forma de sermão, de como a gente pode observar aquilo e qual o momento que a gente pode ficar quieto ou fazer uma alusão com relação à voz do silêncio, né? Então, isso depende muito do nosso objetivo ao estudar esse assunto e também fazer uma conexão com a própria natureza. Os gnomos, apesar de serem sisudos, são muito brincalhões. Eles costumam fazer os objetos desaparecer da vista das pessoas. Escondem os objetos e se divertem vendo as pessoas em sua busca. Quando eles percebem que alguém é distraído, aí é que eles se aproveitam da situação. Então, quando
às vezes você está na frente de um objeto que você está procurando e você não encontra. Eles estão ali na tua frente, tapando teus olhos para você não ver aquilo. Aí você recorre a qual elemental? Aí você recorre a um outro elemental, São Longuinho. Não sei se vocês já ouviram São Longuinho. Quando vocês perdem alguma coisa, comigo é batata. Qualquer coisa. Hoje, já, graças a Deus, não perco tanto mais. Mas antes, quando eu perdia alguma coisa, a chave, por exemplo, quantas vezes fui para a loja, chegava lá, estava sem a chave, tinha que voltar para casa para buscar a chave, ou às vezes de táxi, tinha que gastar dinheiro que eu não tinha por conta disso. Mas um dia eu determinei, eu falei, não quero mais brincar disso, nunca mais vou esquecer. Gente, eu nunca mais esqueci. Mas quando isso acontece, qualquer outro objeto, pensa em São Longuinho. São Longuinho, se o senhor me ajudar a achar tal objeto, eu dou 3 pulinhos. Gente, não tem coisa melhor que isso. Hoje em dia, eu passei um tempo aí sem poder pular muito, eu falava para ele, São Longuinho, me ajude a achar tal objeto. As minhas filhas pulam por cima. Aí, de vez em quando, eu falava para as meninas, dá 3 pulinhos aí. Mamãe, por quê? Dá 3 pulinhos aí, não reclame. Mas é muito verdade isso. Quando eu perco alguma coisa, agora, graças ao Pai amado, eu parei de perder tanto. Eles são os responsáveis para que as coisas se materializem. São bastante ardilosos. Por isso é importante que nós tenhamos responsabilidade e muita atenção de acordo com os nossos sentimentos. Se bom será realizado, se negativo também será realizado, ou seja, sentimentos. Acho que a frase aqui não ficou bem construída. Mas se a gente tem um sentimento bom ou um sentimento negativo, ele será realizado, porque eles estão aí nesse processo para realizar aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa. Então, aqui nós temos os nossos queridos, né, gnomos. Olha a carinha deles, gente. Que coisinha mais fofa, né? Eles são muito fofinhos. São cheios de adereço, eles adoram objetos. Aqui tem outros. E agora os duendes. Disse que os duendes são seres imaginários e entram nas casas para fazer travessuras e assustar os moradores. Os duendes, segundo as lendas populares, têm a capacidade de encantar ou enfeitiçar casas e florestas. Então, nós não vamos, né, vamos fugir daquela ideia de que são imaginários. Eles são seres que realmente fazem parte da hierarquia criativa do logos do sistema solar. Então, não vamos mais ficar nessa, né, que eles são imaginários, que é coisa da minha cabeça. Não, eles realmente fazem parte de toda essa hierarquia. Duendes possuem poderes sobrenaturais, desafiando as leis naturais da física, como atravessar paredes, se locomover em alta velocidade e até se teletransportar de um lugar para o outro. Os duendes são elementais ligados às florestas e muitos deles são ligados a lugares desertos. Possuem forma anã que lembra o aspecto humano. Eles gostam de transitar pelas matas e bosques, dando sinais de sua presença através de cobras e aves. Como eles conseguem se teletransportar ou materializar, então eles podem fazer esse tipo de transformação, né? Então, às vezes, eles aparecem, né? Se transformam numa cobra, se transformam numa ave, porque eles têm esse poder. E a gente tem que tomar muito cuidado com os duendes. A gente tem que cuidar muito, porque ao invés da gente ajudar, às vezes a gente está prejudicando a vida deles. Nós não podemos ficar invocando os duendes para fazer isso ou fazer aquilo. Ou você invoca para que você possa levar um conhecimento, para que você possa brincar, sabe? Para que você possa, mas jamais invocar um elemental dessa natureza para fazer uma maldade. É muito, muito danoso para a nossa caminhada evolutiva. Então, cuidem-se.
Os gnomos são excelentes colaboradores nas reuniões os doentes são excelentes colaboradores nas reuniões de tratamento espiritual. São eles que trazem os elementos extraídos das plantas do chamado bioplasma. Bioplasma é um fluido energético retirado das plantas e ervas que contém princípios ativos que irão auxiliar os corpos energéticos. Então, eles têm esse poder de extrair das plantas, né? Então, quando uma pessoa entra numa floresta para colher, né? Os índios, por exemplo, os índios, eles têm a sua natureza pura, quando eles vão em busca de uma erva, é porque ali estão, aqui eu escrevi gnomo, mas é duende, sabe? É porque tem um duende ali com ele, fazendo esse trabalho. Então, eles têm essa habilidade da cura, né? Eles fazem parte de uma planta que tem o poder curativo. Eles auxiliam com os elementos curativos de fundamental importância em reuniões de ectoplasma e fluidificação das águas. Quando você vai colocar a mão, por exemplo, quando você tem lá uma pessoa que está com problema de saúde, aí você vai dar um copo d'água para a pessoa, você coloca a mão ali em cima, você faz o chokurei. Então, esse duende, ele está ali te ajudando nesse processo, né? E o ectoplasma, né, é uma palavra que vem do grego, ectos, que quer dizer externo, e plasma, algo moldado ou formado. É um termo usado no espiritismo para definir a energia espiritual externizada pelos médiuns. Então, fala-se que os médiuns trabalham com o ectoplasma, né? Gente do céu, que oração. O termo foi criado em 1894 pelo pesquisador Charles Richer. O fenômeno da exteriorização chama-se ectoplasmia, enquanto que a substância exteriorizada chama-se ectoplasma. Embora o termo seja amplamente difundido na cultura popular, a existência física de ectoplasma não é aceita pela ciência. A ciência diz que isso não existe, mas as pessoas que trabalham com esse ectoplasma é como se fosse a energia da pessoa, não é uma energia. Por exemplo, existe uma diferença quando você se coloca como um canal para você trazer a energia do cosmos, da luz, para aquela pessoa. Nesse ponto, você é apenas um canal. Então, a energia passa por você e vai até o doente. Quando você trabalha com o ectoplasma, você não está sendo um canal. Você está tirando a energia de você. Por isso, fala-se que depois que no centro espírita, que as pessoas terminam, né, de fazer a imposição das mãos, elas ficam cansadas, porque elas tiraram a energia de si, elas trabalharam com o seu ectoplasma. Eu não posso garantir que isso seja verdade ou não, porque eu não tenho essa experiência. Eu só estou passando aquilo que o fruto da minha investigação. Disse que os duendes se relacionam de forma estreita com as fadas e gostam de ficar nas casas das pessoas como se fossem parte da família. Eles possuem a virtude de atrair boas energias e converter uma situação desfavorável em favorável. Afastam influências negativas e são capazes de realizar os desejos dos que conquistam sua simpatia. Aí temos uma outra ideia, né, um outro elemental que eu também descobri aqui, que talvez vocês até conheçam, eu não conhecia, que chama-se abissais. Normalmente, os abissais estão associados a rochas e cavernas subterrâneas. Vez ou outra, eles vêm à superfície. Atuam como transformadores, convertendo elementos materiais em energia. Eles também são preciosos coadjuvantes no trabalho dos bons espíritos, notadamente quando há a necessidade de criar roupas e indumentárias para espíritos materializados. Então, eles têm esse poder, né, de quando um espírito quer se materializar, eles acabam criando essas roupas para esses
eu não sei se, eu não entendi se as roupas que eles criam, a roupa física, ou se é o próprio corpo que eles acabam criando para se materializar. Como eles estão ligados à Terra, eles trazem uma cota de energia primária, essencial para a reconstituição da aparência perispiritual de entidades materializadas, inclusive quando perdem a forma humana ou se sentem com os membros e órgãos dilacerados. Então, eles criam, né? Eles dão essa aparência, eles reconstituem algumas pessoas. Talvez, eu pensei com meus botões. Por exemplo, uma pessoa que pratica o... como é que a pessoa, quando se mata, né? Ela pratica essa violência contra você. Por exemplo, quando se joga embaixo de um trem. Então, parece-me que os membros vai cada um para um lado. Então, parece que eles têm a função, eles trabalham para reconstruir aquele corpo que foi dilacerado, os órgãos que foram dilacerados, para que a pessoa, porque para trazer de alguma forma algum conforto para a pessoa que está vendo o seu corpo naquela condição, percebe? Foi isso que eu consegui entender. Então, é mais ou menos nessa aqui. Vocês veem que parece que é um animal galopando, né? Então, o corpo está dilacerado, né? Então, aparece essa configuração, né? Essa configuração aqui da rocha, por exemplo, dá a impressão que fica as partes, né, separadas. Aqui uma rocha, né? Uma rocha, o elemental da rocha. Então, tem essa configuração. Eles conseguem fazer, o clarividente consegue ver dessa forma. Para encerrar, eu vou trazer uns aforismos da Bhagavad Gita, o 10º discurso, que fala: o yoga da soberania diz, primeiro aforismo, o Senhor bem-aventurado diz, novamente, ó potentemente amado, ouve minha palavra suprema, que, desejoso de teu bem-estar, manifestarei a ti, que é meu amado. O segundo aforismo, a multitude dos brilhantes, que são os devas, ou os grandes rishis, não conhecem a minha origem, pois sou o princípio de todos os brilhantes e dos grandes rishis. O sexto diz, os 7 grandes rishis, os antigos 4 e também os manus, nasceram de minha natureza e minha mente. A partir deles foi gerada esta raça. O 8º diz, sou o gerador de tudo, tudo evolui de mim. Ao entender assim, os sábios me adoram com arrebatada emoção. O 9º diz, atentos a mim, com sua vida oculta em mim, iluminando-se reciprocamente, conversando sempre sobre mim, estão contentes e jubilosos. O 16º diz, digna-te revelar-me, sem reservas, tuas glórias divinas, pelas quais permaneces impregnando estes mundos. O 26 fala, eu sou Ashavata, árvore do conhecimento de todas as árvores, e Narada, dos rishis divinos, um dos 7 misteriosos progenitores. Eu sou Chitrarata, dos Gandharvas, cantores celestiais. Eu sou o Muni, Kapila dos perfeitos. Eu vou pular esses daqui que falam sobre o significado de Kapila, depois eu posso passar para vocês. Aí, no último aforismo, ele fala, em verdade, te conheces por ti mesmo, ó Purushottama, literalmente o melhor dos homens. Metafisicamente, contudo, é o espírito, a alma suprema do universo, um título de Vishnu, espírito supremo, princípio supremo, o mais excelso dos seres, homem ou varão altíssimo, origem dos seres, Senhor dos seres, brilhante dos brilhantes, governador do mundo.
Quem é que está falando tudo isso? Ishvara. Aquilo que nós temos como o Deus mais próximo de nós. Então, ele fala que ele faz com que toda essa raça, né, está impregnado dele. Então, Ishvara impregna o Deva, que impregna os elementais, e nós estamos impregnados de Ishvara. Nós estamos impregnados desse princípio supremo, nós estamos impregnados dessa força, desses seres brilhantes que nós conhecemos como devas, espíritos da natureza, elementais. E aqui a gente encerra. Minha eterna gratidão a todos por estarem dispostos a me ouvir. Jo, você simplesmente é maravilhosa. A loja Estrela d'Alva tem muito carinho por você, te respeita muito. Isso vem de Elaine, vem da Sheila, vem de mim. E, evidentemente, essas pessoas queridas que estão aqui conosco nesse momento compartilham deste mesmo sentimento. Então, você é sempre bem-vinda e nós vamos estar nesse momento nos despedindo de você com um sentimento de profunda gratidão por você ter aceitado estar aqui conosco durante tantas lives e tão lindas e que tanto nos acrescentou, com certeza. Sempre depois das lives a gente discute o tema e a gente percebe o quanto agregou-se, porque a ideia é essa, da gente sair das lives, em especial do fechamento, diferentemente da forma com que entrou. Então, você agregou valores em cada um de nós, eu posso garantir, em nome, pelo mínimo, da Estrela d'Alva. E nós estamos contando hoje também com a participação do nosso querido irmão Félix Miranda, que eu amo de paixão, lá de outras encadernações, e de outros irmãos e irmãs queridas. Lembrando que na semana que vem, Jô, nós vamos dar início ao seminário budista, atendendo a milhares de pedidos. Vamos estar aqui com o Ricardo Lindemann, com o Otávio Marquezine, com o irmão Félix, que vai introduzir e fechar. Vamos estar contando com a presença da Regina Medina, do Mariano Marques, lá do Distrito Federal de Brasília, com a presença do Igor Câmara e, enfim, de outros irmãos, além desses que eu disse. A Isis presente também vai estar. E quando nós fecharmos esse seminário, nós vamos introduzir o ocultismo prático, que será conduzido pelo Otávio Marquezine, durante algumas lives também, como foi feita com você. E vamos ter uma surpresa muito agradável para o segundo semestre, que vamos trabalhar as iniciações em 5 lives com o Ricardo Lindemann, que vai estar passando todas as qualidades essenciais para que nós possamos entender as qualificações necessárias para adentrarmos o caminho dos mestres, do adaptado. Então, a gente convida vocês. Esse seminário está bombando aqui nas nossas lives, as pessoas estão muito interessadas, os grupos budistas do país, do Rio Grande do Sul, Três Coroas, aqui do Espírito Santo, já está pedindo informação, e ele é gratuito. Então, a gente está aí convidando vocês para compartilhar com outros queridos nossos essa emoção desse momento. Então, nós vamos estar encerrando hoje, 27 de abril de 2022, essa live marcante, viu, Jô? Que você pôde nos oferecer, e já vou te programar para o ano que vem. Tá certo. Obrigada, Tete. Eu agradeço muito o teu carinho, você é uma pessoa muito especial, sabe? Que bom que eu pude te conhecer mais, sabe? Você é uma pessoa muito fantástica, né? E eu agradeço a presença de todos vocês. Eu peço desculpas, sabe, por ter que sair assim. Eu gostaria de ficar conversando mais com vocês,
mas você sabe da minha realidade nesse momento, né? Então, eu vou ter que correr lá para a sala da iniciação científica para eu terminar esse trabalho também. Mas depois eu gostaria muito que vocês me dessem feedback, né? De todo esse trabalho aí. E se quiserem o material, por favor, me peçam que eu disponibilizo, tá? Eu só vou ter que dar uma Coloca no... organizadinha. Eu tenho que dar uma Tá, organizadinha. eu vou te pedir para compartilhar o material lá no nosso grupo de simpatizantes. Tá Aqui, certo. Uhum. entre esses irmãos que estão presentes conosco, alguns já estão filiados ao grupo de simpatizantes. E quem o quiser, é só entrar em contato comigo no celular 32 99108-5666. E eu vou estar adicionando vocês no nosso grupo de WhatsApp. Isso, Então, tá. beleza, ótimo. Vou sair Querida, correndo. um beijo, gratidão. Beijo. Gratidão, maravilhoso. Adorei. Parabéns. Obrigada, querida Elaine fica aí conosco, Ceilinha também. Queridos irmãos, nós vamos estar juntos semana que vem nas lives do budismo.